Olá, galera! Vamos continuar os nossos estudos da melhor calculadora do mundo, a calculadora R. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a geração de números inteiros, a geração de números aleatórios em um certo intervalo e aproveitar esses resultados para calcular média, variância, desvio padrão, moda, mediana, entre outras estatísticas. Aqui, quando eu falo geração de números inteiros, eu coloquei de forma aleatória, mas pode ser também uma sequência determinística. Vamos construir juntos, que isso ajuda a fixar. Então, imagina que eu tenho uma sala com 100 pessoas, ou uma população com 100 pessoas. Como é que eu poderia numerar essa população? Eu poderia fazer o seguinte. População, usar acento não, tá? População 1, POP 1. Tá? Então, POP 1 para mim é a população 1. SEC 1, 10. POP 1. Então, essa ferramenta aqui, ó, SEC, está dizendo para a calculadora uma sequência com números de 1 a 10. E essa igualdade está falando, guarde para mim numa caixinha chamada população 1, POP 1. E quando eu escrevo POP 1 aqui, é para ele apresentar. Se eu tivesse no script, bastava eu marcar aqui, ó, e dar um Ctrl R. Mas como eu estou aqui na tela do PowerPoint, eu vou copiar, Ctrl C, vou para a tela do R, vou aqui, ó, editar, limpar, limpar console, pronto, vou dar um Ctrl V, tá vendo? Então, ele gerou uma sequência de 1 a 10 e guardou em POP 1. Mas eu não quero uma sequência de 1 a 10. Eu quero numerar a população que tem 100 pessoas. Então, eu quero a sequência de 1 a 100. Então, agora eu dou Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Legal? Agora, eu não quero toda hora que ele me apresente os resultados. Para que isso não aconteça, basta eu não escrever o POP 1 aqui, ó. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, jogo para cima aqui, ó, pronto. Em POP 1, eu vou guardar a sequência de números de 1 a 100. Dei um Enter, tá vendo? Então, a sequência está guardada aqui em POP 1. Esse POP 1 daqui é diferente desse POP... Não, é igual, né? Que a população é os números de 1 a 100, então está guardado nesse POP 1. Beleza. Ia falar bobagem aqui, se fosse números aleatórios que mudaria. Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero sortear 5 pessoas entre as 100. Eu vou chamar isso aqui de amostra 1. Amostra 1. Tá bom? A amostra 1... Não quero maiúsculo ali, não. Pronto, igual. Quero sortear 5 pessoas entre as 100. Então eu faço assim. Simple. POP 1. Então, da população 1, tá? Eu quero sortear 5 pessoas. Fecho aqui. Se eu tiver no script, basta o cursor estar na linha aqui, ó, eu dou um Ctrl R que já vai.
Tá? Como eu estou no PowerPoint, eu vou fazer Ctrl C, vou no R, Ctrl V. Professor, mas não apareceu a amostra. Não. Por quê? Porque eu não mandei ele apresentar. Eu mandei ele sortear 5 pessoas na população 1, tá? E guardar em amostra 1. Se eu escrever aqui, ó, amostra 1, e der Enter, olha lá, eu tenho quais foram os sorteados? O 43, o 14, o 25, o 90 e o 91. Então, eu vou escrever aqui, ó. Amostra 1. Perfeito? Cada vez que eu rodar isso aqui, ó, com a setinha aqui eu consigo jogar para cima, que eu rodar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá. Aqui, né? Que eu rodar essa ferramenta aqui, ó, ela faz um novo sorteio. Então, se eu der um Enter aqui, ó, e pedir amostra 1, os valores mudam, tá? Então, aqui já deveria ter colocado outro nome, amostra 2, né? Por quê? Porque é a segunda vez que eu rodei. Legal. Então, essa ferramenta aqui, ó, ela sorteia números aleatórios inteiros. Eu poderia ter feito isso da seguinte forma também, ó. Amostra 2, chama de amostra 2 agora. É igual, não quero maiúsculo. Poderia ser, mas eu não quero. Amostra 2 é igual, simple. Aí, em vez de eu escrever a população 1 aqui, ó, né, que são os números que vão de 1 a 100, eu poderia ter feito assim, ó, 1, 2 pontos, 100, também pode ser feito assim. Então, eu estou dizendo que entre os números de 1 a 100, gere ou sorteie 5 sem repetição. Legal? Quando eu não coloco nada a mais do que isso aqui ou aqui, eu estou dizendo que é sem repetição. Se eu quiser gerar com repetição, eu faço o seguinte, vou gerar uma amostra 3 aqui, permitindo a repetição, tá? Não significa que vai gerar número repetido, significa que pode gerar, ou seja, o elemento sorteado volta para a população. Então, tanto faz eu colocar de 1 a 100 como pop 1 aqui, é a mesma coisa, tá? Aqui estão escritos, aqui está dizendo entre os números que vão de 1 a 100, e aqui a população, simplesmente eu guardei os números de 1 a 100 em pop 1. Eu quero gerar 5 números e vou permitir a repetição. Replies igual a verdadeiro. Vamos ver o que ele vai fazer. Ctrl C. Vou limpar console, eu gosto sempre de ir limpando o console. Pronto. Ele guardou dentro da amostra 2, 5 elementos gerados de 1 a 100. E dentro da amostra 3, também 5 elementos gerados de 1 a 100. Qual é a diferença? A diferença é que no primeiro sorteio aqui, ó, ele tinha 100 elementos. No segundo, como não tem reposição, ele passou a ter 99 elementos. No terceiro, 98, e assim sucessivamente. Aqui não. Aqui na amostra 3, o que aconteceu? O primeiro elemento sorteado, ele voltou para a população. Então, no segundo sorteio,
continuava com 100 elementos da população. Então, tem a chance de aparecer elementos repetidos na amostra. Acabou que ficou maiúsculo ali, né? Não queria, mas ficou. Vou jogar a seta para cima aqui, vou apagar aqui, ó, para deixar escrito só amostra 2, para pedir para apresentar o que estava na amostra 2. Vamos ver? Então foram sorteados os números 93, 99, 72, 26 e 7. Vamos ver na amostra 3. 42, 9, 83, 36 e 78. Não gerou o número não gerou o número repetido, né? Beleza. Então, eu vou escrever aqui, ó. C2. E aqui eu tenho que escrever do mesmo jeito, ó. 3. Aqui, ó. A minúsculo, porque eu usei aqui, ó, minúsculo. Eu vou passar aqui tudo para minúsculo. Aqui para minúsculo. Pronto, e vou rodar de novo. Vou rodar a amostra 1, amostra 2, amostra 3. Vamos lá. Ctrl C. Ctrl V. Que beleza. Na amostra 1 aqui teve um erro, né? Qual foi o erro? Aqui, ó. Aqui está minúsculo e aqui está maiúsculo. Então, vou corrigir isso aqui, ó. Precisaria de rodar tudo? Não, porque aqui foi feito, ó. Basta eu copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Olha lá. Então, na amostra 1 apareceu 81, 43, 76, 15 e 32. A amostra 2, 27, 60, 5, 3, 7 e 53. A amostra 3, né? E a amostra 2 tem esses valores aqui. Vamos fazer uma amostra maior? Vamos gerar uma amostra aqui com... Vou fazer a amostra... Vou copiar aqui, ó. Fazer assim, ó. Ctrl C. Estou pensando que eu estou... Vou gerar duplicar o slide. Fica mais fácil ainda. Pronto. Aqui eu vou fazer a amostra 4. Tá? E aí, em vez de 5 elementos, agora eu quero 10 elementos. Então, amostra 4. Aqui eu vou colocar a amostra 5. Também 10 elementos. Então eu quero a amostra 4 e a amostra 5. Na amostra 5 eu vou aceitar, eu vou permitir a repetição. Então, em vez de colocar uma senha aqui, como eu já, aqui em cima eu já coloquei que a população 1 está numerada de 1 a 100, eu vou colocar pop 1, tá bom? Então, na população 1, que está numerada de 1 a 100, gere 10 números aleatoriamente, mas eu vou permitir a repetição aqui no segundo caso, ó. Splice igual a verdadeiro. Aqui, qual que é a probabilidade de qualquer um elemento aqui aparecer no primeiro sorteio? Cada elemento, né, tem a chance do elemento aparecer aqui 1 em 100. O segundo elemento, 1 em 99. O terceiro, 1 em 98. Porque se o elemento saiu, ele não volta. Aqui não. Aqui a chance de qualquer elemento é 1 sobre 100. Porque toda hora a população terá 100 elementos. Retirar um elemento da população aqui, ó, na amostra aleatória simples, a gente chama de amostra aleatória
simples, amostra aleatória sem repetição aqui, ó, vou falar assim, amostra aleatória sem repetição, eu altero a população. Já aqui, ó, com reposição, eu não altero a população. Então vamos lá. Esse POP1 não precisa de eu copiar de novo, porque ele já está lá, né? Já rodou uma vez, já está guardado. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vou limpar a console. Ctrl V. De novo, o erro do maiúsculo. Pronto. Na amostra 4, que é sem repetição, nós temos esses elementos. Na amostra 5, será que apareceu alguém repetido? Algum elemento repetido? 13, 82, 97, 91, 25, 38, 21, 79, 41, 47. Observe que, mesmo que tivesse elemento repetido aqui, ó, no olho é chato de encontrar. Tá? Eu posso fazer o seguinte, vamos ordenar essas amostras. Então, vou colocar assim, ó, amostra 5 ordenada. Para isto, basta eu fazer o seguinte aqui, ó, sorte, tá vendo? Essa ferramenta aqui, ó, ela ordena a amostra, ela ordena os dados. A amostra 5 aqui é um vetor de dados. Então, a amostra 5, fecha o parênteses. Vou tirar esse, botar esse A minúsculo aqui de novo. Pronto. Copiar. Ctrl C. Ah, tá. E vou pedir aqui embaixo, ó. Só essa partezinha aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Tá? Para ele apresentar a amostra 5 ordenada. Então, copiar. Venho aqui no R. Ctrl V. Pronto. 13, 21, 25, 38, 41, 47, 79, 82, 91, 97. Não teve repetição. Era permitido, mas ninguém foi sorteado novamente. Perfeito. Vamos rodar essa amostra 5 novamente, vamos rodar isso tudo novamente, ou seja, vamos gerar uma nova amostra 5. Tá? Não, vou gerar uma amostra 6, tá? Melhor. Vamos pedir para duplicar o slide aqui. Que aí é só mudar. Isso aqui eu não preciso. Por enquanto não preciso. Aqui eu vou passar para a amostra 6. Não preciso disso aqui. Aqui eu passo para a amostra 6. Aqui eu passo para a amostra 6. Aqui eu passo para a amostra 6. Legal. Então, quero gerar uma amostra de 10 elementos de uma população que está numerada de 1 a 100, permitindo repetição. E aqui eu quero ordenar essa amostra 6. E apresentar tanto a amostra como a amostra 6 ordenada. Mas não precisa de apresentar a amostra, né? Para quê? Se eu já vou apresentar ela ordenada, então aqui eu gero a amostra, faço um sorteio, e aqui eu estou ordenando. Vamos lá? Ctrl C. Editar. Limpar console. Observação, quando eu limpo o console, gente, eu não estou apagando nada. Tá? Eu estou só tirando da tela. Se eu colocar aqui, ó, POP 1, por exemplo, olha, e der um Enter, ele vai aparecer lá, a população está aqui, ó. Aí dessa população eu quero sortear 10, permitindo reposição.
6, 16, 39, 60, 72. Aqui, ó, o 86 repetiu. Tá? Esse foi o sortudo. Se for para ganhar um prêmio, né? Se for para ganhar trabalho, já não é tanta sorte assim. 90, 94, 95. Legal. Então, vocês receberam aí uma folha. E o primeiro exercício vai ser o seguinte. Eu quero que vocês gerem uma população. Tá? População que vocês podem chamar de POP 1 também. Mas em vez de ser de 1 a 100, eu quero que vocês gerem uma população de 1 a 50. Ou seja, numere, imagine que numa empresa existem 50 pessoas e para fazer um sorteio eu numerei as pessoas de 1 a 50. Então cada um recebeu um número de 1 a 50. Tá? Então a primeira coisa é isso, gerar a população. Nesse espaço aí, você vai simplesmente escrever POP1 é igual a SEC 1, 2.50. Não precisa de escrever 1, 2, 3, os 50 números. Ok. Depois você vai gerar a sua amostra 1 sem reposição. Aí sim, você fez isso aqui, vai gerar a amostra 1. Tá? Vai dar o... Se você estiver fazendo no script, vai dar um Ctrl R, né? Se você estiver fazendo no Word ou no PowerPoint, né? Você não vai fazer no PowerPoint, ou você vai fazer no script, tá? Então você vai gerar a sua amostra. Ao gerar a amostra, né? Ctrl gerar a amostra, vamos colocar aqui. Por exemplo, gerou a amostra, eu quero que você escreva a amostra gerada. Beleza? Então você vai copiar para sua folha aí a amostra gerada. Depois eu quero que você ordene a amostra. Tá? Então você vai ter a amostra 1 sem reposição. Eu quero tanto ver a amostra como a amostra ordenada. Depois você vai gerar uma amostra que você vai chamar de amostra 2. Tá? Você vai chamar de amostra 2. Eu não falei a quantidade de elementos, né? Eu quero que você gere uma amostra para mim de 10 elementos, tudo bem? Então você vai gerar a população de 1 a 50, vai gerar uma amostra com 10 elementos, sem reposição, vai guardar na amostra 1 e vai apresentar também a amostra ordenada. Legal? Então, vai ter que colocar isso aqui, né? Assim, ó. É igual. Vendo? Aí, ó. Então você vai fazer gerar a população, ou seja, numerar a população de 1 a 50, vai gerar desta população 10 elementos, tá? Aqui está 5, mas você vai gerar 10, vai guardar dentro da amostra 1 e vai escrever para mim. Agora, importante, na folha você vai ter que escrever isso aqui, ó. POP igual SEC de 1 a 50, amostra 1 é igual a simple POP 1 do jeito que está aqui e depois colocar o resultado da amostra. Amostra 1 igual, tá? Para treinar, tem que escrever isso aqui. Amostra 1 ordenada, não precisa de ser com essas palavras, pode ser com as palavras que você quiser. Mas você tem que falar para mim que a ferramenta, você tem que escrever na folha, que a ferramenta que ordena é essa aqui, ó. Tá bom? E aí você vai escrever a amostra ordenada. Depois você vai repetir a mesma coisa, tá? Só que para a amostra 2. Você vai, amostra 2, simple, de 1, aí não precisa de colocar assim, né? Simplesmente você vai escrever a população 1. Em vez de 5 aqui são 10, tá? Vai gerar a amostra 2 ordenada, né? Só vir aqui, ó. Você pode usar o Ctrl C.
Tirar isso aqui. Não é isso, né? A amostra 2 é com reposição. Então é isso. Então você vai gerar a segunda amostra com reposição. Então da população 1 você vai tirar 10 valores e não é 5, tá? Reposição sim verdadeira. Você vai apresentar a amostra 2 e depois vai apresentar a amostra 2 ordenada aqui. Dá um Ctrl C, Ctrl V, troca por amostra 2. Depois dou um Ctrl C aqui, ó. Ctrl C. Na linha de baixo, Ctrl V. Pronto. Então esse é a sequência do exercício. 1. Gerar a população. 2. Letra A. Você vai colocar tudo isso aqui e colocar a amostra e a amostra ordenada. Você vai escrevendo na folha. Na 3, você vai apresentar a amostra e a amostra ordenada, além de escrever a ferramenta que fez isso. Beleza? Legal. Então nós aprendemos aqui a gerar números inteiros, né? Isso é um sorteio. Agora, a gente poderia perguntar o seguinte: ok, mas se eu quero gerar números em um intervalos, tá? E se eu quero gerar números em um certo intervalo, o que eu posso fazer? Legal. Então, por exemplo, eu quero gerar números no intervalo 0, 1, tá? Quero gerar números no intervalo 0, 1. Aleatórios no intervalo de 0 a 1. Então, gerando números aleatórios no intervalo de 0 a 1. Olha, vamos chamar isso aqui de amostra 7. Tá? A7, amostra 7. Eu tenho essa mania. Vou deixar maiúsculo, não tem problema não. Amostra 7. Eu quero gerar números no intervalo 0, 1. Então, na amostra 7, por exemplo, eu faço assim, ó, R unif, ou seja, gerar uniforme através de uma distribuição uniforme, tá? De maneira uniforme. Depois nós vamos aprender o que é distribuição uniforme, mas gerar de... Ou seja, qualquer intervalo tem a mesma probabilidade de ocorrer, é isso que está falando da uniforme, mas nós vamos estudar para frente. Então, eu faço assim, R uniforme, eu quero gerar 2 valores só. Então, 2, pronto. Quero apresentar esses valores. 7, pronto. Então, R unif 2 gera 2 valores entre 0 e 1. Ctrl C. Ctrl V. Olha lá. Os números gerados foram esses. Se eu der um outro Ctrl V aqui, ó, ele rodou aqui novamente esse R unif aqui e gerou 2 valores diferentes. Se eu der outro Ctrl V, olha, de novo. Tá vendo? Se eu der outro Ctrl V, ó, de novo. Tá vendo? Então, cada vez que ele roda isto aqui, ó, esse R unif, que vem de uniforme, e eu coloco 2 aqui, ele gera 2 valores entre 0 e 1. Aqui foi bem parecido, mas são diferentes, ó. Se eu quero mais valores, basta eu trocar aqui, ó. Por exemplo, 5 valores. Ctrl C. Ctrl V.
Olha lá. Galera, não esqueçam de inscrever no canal para dar uma força e também para receberem aí os materiais sempre que eu for postando. E no canal também nós temos temos pouca coisa ainda, mas eu estou migrando de outros canais aí. Vou colocar vídeos de álgebra linear, cálculo, matemática básica. Então o objetivo aí é ajudar a galera. E aí, quem puder escrever aí, colaborar, vai ser bom. Bacana, galera. Então, do jeito que eu fiz aqui, usando RUnif, gera simplesmente números aleatórios entre 0 e 1. Mas, professor, e se eu quero gerar entre dois números quaisquer, né, no intervalo qualquer? Então isso é bem simples. Eu venho aqui, ó, dou um Ctrl C aqui, Ctrl V, vou passar para a amostra, que eu vou chamar de amostra 8. Amostra 8. E aí eu uso a ferramenta RUnif e falo o seguinte: o menor valor, por exemplo, 10. O maior valor, que é o máximo, 30. Tá? E aqui eu coloco a quantidade que eu quero. Por exemplo, 5 valores. Tá? 5 valores. Então aqui o que ele vai fazer? Entre 10 e 30, ele vai gerar de maneira uniforme, ou seja, com a mesma probabilidade de qualquer intervalinho de mesmo tamanho ser igual, 5 valores. Então, copio isso aqui, ó, Ctrl C, vou limpar console, Ctrl V. Pronto. Foi gerado 5 valores. Então, qual é o exercício agora? Se eu quiser ordenar, né? Não falei, mas se eu quiser ordenar, eu simplesmente venho aqui, ó, amostra 8 ordenada é igual a sorte amostra 8. Podia ter usado Ctrl C, Ctrl V, né? Era mais rápido. Então, ordene a amostra 8. Quero ver o resultado ordenado? Quero. Então, amostra 8. Então, aqui ele ordenou a amostra 8. Aqui, ó. Aqui, essa ferramenta ordena a amostra 8 e guarda nessa caixinha aqui, ó. E aqui ele apresenta a caixinha. Então, por que eu uso essa linguagem, caixinha e tal? Para não assustar demais, para não parecer que é um curso de programação de computadores. O objetivo aqui não é este. Tá? É um curso que qualquer um pode fazer. Eu copiei, então Ctrl V. Olha lá, ó. Professor, mas não está ordenado. Claro, eu não pedi ela ordenada, eu pedi a amostra 8. Agora, se eu quero ela ordenada, amostra 8 ordenada, aqui, ó, vou apagar isso aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui está a amostra 8 ordenada. Vendo aqui, ó, 16 é o menor valor. Tá vendo? Por exemplo, o mínimo, né, o menor valor da amostra 8 aqui, ó, é o 16.65647. Então, muitas vezes, aqui eu vou colocar aqui, ó, amostra, não, vou fazer isso não, vou dar um Ctrl C, né, mais inteligente aqui, ó, Ctrl C, pronto, Ctrl V. Se eu rodar de novo aqui, ó, vou rodar tudo, vai mudar. Vou gerar 5 valores entre 10 e 30. Vou chamar de amostra 8. Aqui eu vou ordenar. Aqui eu vou pedir para apresentar a amostra 8. Aqui eu vou pedir para
apresentar ela ordenada. E aí eu vou pedir aqui para apresentar para mim aqui também o mínimo, ou seja, o menor valor. Opa, aí não pode ser maiúsculo de jeito nenhum. O menor valor da amostra 8. E o maior valor da amostra 8. Tá? Então, eu vou gerar aqui e vou pedir para apresentar tanto a amostra 8 como a amostra 8 ordenada, como o menor valor da amostra 8 e o máximo da amostra 8. Então vamos lá. Ctrl C. Ctrl V. Aqui tem um erro. O que é? Provavelmente é isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vamos fazer de novo, rapidinho. Ctrl C. Vou limpar a console. Ctrl V. Pronto. Claro, gente, que o mínimo, né, que é o menor valor da amostra 8, que no caso é 11.21441, ele é o primeiro valor que aparece na amostra ordenada, ó. E o maior valor, que é o 28.95, ele é o último valor que aparece na amostra ordenada. Então, se a amostra está ordenada aqui, eu encontrar o menor e o maior valor é muito fácil. Agora, se a amostra não tiver ordenada, então, por exemplo, vamos fazer assim, ó. Ó, gerar um novo slide, né? Não. Mandar duplicar vai ser melhor. Duplicar. Pronto. Tirar isso aqui. Pronto. Então imagina que a minha amostra 9, tá? Em vez de 5 valores, eu quero 50 valores. Não quero apresentar a amostra, tá? Não quero ordenar. Aqui, gente, olha, se eu não quero apresentar, basta colocar aqui comentário, ó. Isso aqui, ó, esse jogo da velha, diz que isso aqui é um comentário. Tudo que você escrever depois do jogo da velha, ele entende que não é para rodar, entende que é um comentário. Então pode escrever o que você quiser do lado de cá. Então não quero apresentar a amostra 8. Não quero apresentar a amostra ordenada. Mas eu quero o máximo e o mínimo, tá? Só que a amostra agora não é 8 mais, a amostra é 9. Pronto. Então, eu gerei 30 valores nesse intervalo que vai de 10 a 30. 50 valores, desculpa, eu gerei 50 valores nesse intervalo que vai de 10 a 30. E quero saber qual o menor e o maior valor gerado. Então, venho aqui, Ctrl C. Vou no R aqui, Ctrl V. Pronto, tá vendo? O menor valor gerado foi o 10.20 e o maior valor gerado é o 29.68438. Se eu quiser enxergar a amostra, é só eu colocar, né, copiar a amostra aqui, né, copiar, só tirar isso aqui, ó, e rodar, né? Está guardado, esses valores estão guardados, né? Se eu escrever aqui, ó, a amostra ordenada, ó, ord, ele me apresenta a amostra ordenada, ó.
Tem um erro por quê? Porque está diferente aqui, ó. Vê? Amostra ordem. Cadê que eu coloquei a amostra ordem? Isso, faltou 9 aqui, ó. Tem outra coisa. Mais fácil fazer o seguinte. Por isso está escrito aqui, ó. Eu não ordenei, por isso que ele não tem. Beleza? Então tem que rodar. É isso, tem que rodar. Ctrl C. Tá, se eu rodar, Ctrl V. Pronto, agora eu tenho. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ah, tá com quantos valores? Ah, não, aqui tá com a amostra 8, que era a amostra 9. Legal, tá vendo? É importante a atenção. Vou rodar tudo. Ctrl C. Ah, não, não posso rodar tudo, porque senão vai mudar o máximo e o mínimo. Ctrl C. Amostra ordem, isto. Ctrl C, perfeito. Vou limpar a console. Ah, não, vamos fazer aqui, deixa aqui, Ctrl V. Aí se eu quero a amostra 9, tá aqui. O máximo e o mínimo, 10.20, aqui está o mínimo e aqui está o máximo. Tá vendo? Legal. Então, qual que é o próximo exercício, tá? O próximo exercício aí é o seguinte. Eu quero que você gere uma amostra de 5 elementos entre 0 e 1. Então, você vai escrever isso aí. Depois eu quero que você ordene esta amostra. Então, você vai gerar uma amostra de 5 elementos entre 0 e 1 e vai ordenar essa amostra. Detalhe, tem que escrever a ferramenta que faz isso, né? Então, RUnif. Aqui você vai escrever do jeito que você achar melhor. Agora aqui você tem que escrever a ferramenta. Depois, você vai gerar uma amostra entre 0 e 10, tá? Uma amostra de 50 elementos entre 0 e 10. Você não vai escrever essa amostra toda. Tá? A amostra você não vai escrever. Mas eu quero... manda ordenar. Então eu quero que você coloque a ferramenta, manda ordenar. Eu quero o menor valor e o maior valor. Beleza? Então esse é o próximo exercício. Legal. Agora olha o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar uma população de 100 elementos. Então tá aqui, os números de 1 a 100. Perfeito? Então população 1 é a sequência que vai de 1 a 100. Tá aqui a população 1. Não quero que ele apresente para mim, não. Mas eu quero a média dos números que vão de 1 a 100. Tá bom? Então eu vou chamar de média 1. Média... Vou chamar de média... populacional. Ficou grandão, mas não tem problema não. Média populacional. Então eu quero a média da população. Quem é a população? A população são os números que vão de 1 a 100. Como é que é a média? Nós já aprendemos que média é a soma dos dados dividido pela quantidade de dados. Então a média é a soma dos dados, sum, do que nós chamamos de POP1, tá? Dividido por 100. Pronto. Então essa é a verdadeira média da população. Ficou maiúsculo aqui, não tem problema não. Então a média da população tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 100. Então eu quero saber a média da população. Somo todo mundo e divido por 100. Legal? E vou pedir para apresentar aqui. Isso aqui, né? Vou pedir para apresentar, né? Ctrl C, uma coisa desse tamanho aqui, é melhor fazer Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Então eu quero saber o valor da média. Aqui, se eu não tivesse calculadora, eu ia usar uma PG, né? Soma dos termos de uma PG de razão 1. Muito fácil. Então vamos lá. Ctrl C.
editar, limpar console, Ctrl V. Então, a média dessa população é 50,5. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero gerar uma amostra, vou chamar assim, ó, a amostra 1, tá? Ficou assim, beleza. Uma amostra de tamanho, botar, sei lá, tamanho 8, tá? Dessa população. POP 1 agora. Então eu quero uma amostra de tamanho 8 dessa população. Vou aceitar a repetição? Vou. Resolvi aceitar a repetição. Então vou gerar uma amostra de tamanho 8 e vou calcular a média dessa amostra. Média da amostra 1. O que é a média da amostra 1? É a soma dos dados que estão na amostra 1. Tá vendo? Então, eu vou pegar os dados que estão aqui, ó, que foram gerados aqui, vou somar, tá vendo? E dividir pela quantidade. Qual é o tamanho da amostra? 8. Legal. E vou pedir para apresentar isto. Dá um Ctrl C aqui. Vou dar um Ctrl V aqui. Legal? Vamos mandar rodar isso aqui. Não, aqui em cima já rodou, né? Vou rodar só aqui embaixo. Ctrl C. Vou mandar a calculadora fazer isso aí. Ctrl V. Olha, a verdadeira média da população é 50,5. Na amostra sorteada, está falando que a média dessa população é 27,875. Se eu der um Ctrl V de novo, né, rodar isso aqui de novo, ou seja, gerar uma nova amostra de tamanho 8 e calcular a média, vai mudar. Ó. Olha, deu 53,75. Olha a variabilidade. Tá, uma amostra de tamanho 8, uma pessoa pegou uma amostra de tamanho 8 dessa população e está falando que a média é 27,875. Uma outra pessoa está falando que é 53,75. Se uma outra pessoa calculou a média baseada na amostra de tamanho 8, olha aqui. 66,25. De novo, Ctrl V. 52, tá vendo? Então esse cara aqui, ele tem uma boa estimativa para a média, enquanto esse cara aqui eu consegui uma péssima estimativa para a média. Agora olha que coisa interessante. Eu vou aumentar o tamanho dessa amostra aqui, ó. Tá? Em vez da amostra de tamanho 8, eu vou trabalhar com a amostra de tamanho 16. Tá? 16. Então aqui vai dividir por 16. Então, sorteei 16 pessoas nessa população e estou calculando a média dessas 16 pessoas. Vamos ver o que acontece. Ctrl C. O que é esperado? É esperado que a variabilidade diminua. Vamos ver se isso acontece. Editar. Limpar console. Ctrl V. 51. Vamos rodar de novo. Ctrl V. 49. Ctrl V. 45. Ctrl V. 37. Ctrl V. 48. Ctrl V. 46. Observe que as estimativas melhoraram. Ao aumentar o tamanho da amostra, as estimativas melhoraram. Né? A verdadeira média é 50,5. Então essa aqui não foi tão boa, mas essa aqui já foi razoável, muito boa, essa aqui muito boa. Legal. E se eu aumentar a amostra aqui, em vez de trabalhar com a amostra, por exemplo, de tamanho 30, amostra tamanho 30 aqui. Tá? Então eu vou gerar. Vou sortear 30 pessoas nessa população, 30 elementos, e vou calcular com a amostra tamanho 30. Vamos ver o que acontece. Vou limpar a console,
Ctrl V, ó, 50.9, Ctrl V, 54.3, Ctrl V, 58.1, Ctrl V, 52, Ctrl V, 45, Ctrl V, 49.4. Então, eu começo a observar o seguinte, que a partir do momento que a amostra aumenta, a variabilidade diminui. Tá vendo? A variância diminui. Posso aqui, por exemplo, fazer uma amostra aqui de tamanho 80. Vou usar a média aqui, dividir por 80. Pronto. Gente, lembrando que eu liberei aqui a reposição, né? Se eu não tivesse colocado reposição aqui, ó, as precisões ficavam melhor, né? Ctrl C, editar, limpar a console, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, opa, Ctrl V. Olha que legal. A variabilidade está diminuindo. Então, e se eu tirar a reposição? Olha que interessante, ó. Ctrl V aqui. Vou chamar de amostra 2 aqui, ó. Amostra 2. Tá vendo? Não precisa nem de 80, vamos colocar aqui 30. Opa, trazer 30. Então, o que eu fiz? Da população 1, eu peguei 30 elementos sem reposição e quero calcular essa média, que é 2. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, olha lá, Ctrl V, Ctrl V, né? Agora eu vou aumentar o tamanho dessa... Ah, não, aqui tem um erro, né? Porque eu tô colocando 30 dividido por 80. Aqui está dividindo por 30, ó. Então, vamos de novo. Ctrl C. Limpar o console. Ctrl V. Ah, tá. Vou fazer as coisas direitinho, né, Flávio? Aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho que somar os elementos da amostra 2, Flávio. Né? Quer fazer Ctrl C, Ctrl V, Flávio? Faça com atenção. Então, A2. Legal. Acho que agora vai dar certo. Ctrl C. Eu não edito, galera, para vocês verem que a gente pode até errar, mas tem que corrigir, né? Baseado nos valores ali, eu tô vendo que tem coisa errada. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Olha lá. E se eu usar o 80? Aqui, ó. Ou 90 logo. 80 mesmo. Amostra de tamanho 80. Tamanho 80. Depois nós vamos discutir isso tudo, tá? Em termos estatísticos. Mas Ctrl C. Ctrl V. 51.67. Ctrl V. 44, assim, Ctrl V. 48, Ctrl V. Vamos ver se eu fiz certinho aqui mesmo. Então peguei 80. Ah não, mas aqui eu peguei com reposição. Eu quero sem reposição. Tira isso aqui, ó. Lerdeza, é o cansaço. Pronto. Sem reposição. Ctrl C. Ctrl V. Olha lá, ó. Ctrl V. Vai ficar bem pertinho, ó. Ctrl V. Olha lá, ó. Ctrl V. Olha lá, ó. Ctrl V.
A verdadeira média é 50,5, aqui é os valores que estão dando. Legal. Então, o próximo exercício é o seguinte. Vocês vão sortear uma amostra aleatória de uma população numerada de 1 a 50. Depois vão calcular... Primeiro, vão construir uma população, tá? Numerando de 1 a 50. Chama de qualquer coisa. Depois dessa população, você vai calcular a média dessa população. Depois você vai tirar uma amostra de tamanho 5 com reposição, uma amostra de tamanho 5 sem reposição, uma amostra de tamanho 10 com reposição, uma amostra de tamanho 10 sem reposição, uma amostra de tamanho 25 com reposição, uma amostra de tamanho 25 sem reposição, uma amostra de tamanho 45 com reposição, uma amostra de tamanho 45 sem reposição e uma amostra de tamanho 1000 com reposição, tá? Não dá para fazer uma amostra de tamanho 1000 sem reposição. E cada vez que você fizer isso, você calcula as médias, legal? Então, você vai anotar isso aí na folha e no final da aula você vai me entregar. Eu vou parar esse vídeo aqui, que senão vai ficar muito grande, então eu vou dividir esse vídeo em 2. E aí eu continuo o conteúdo desse vídeo no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscreverem, não esqueça de se inscrever no canal. Forte abraço!